Bem-vindas e bem-vindos a todos a esta conferência, contribuição das Filhas de Maria Auxiliadora, percursos de vida e perspectivas. Bem-vindos a todos os que estão em presença e também os muitos amigos e amigas online. Bem-vindos a todos. Vamos começar com a oração precedida pelo hino do convento. Nós teremos a oportunidade de aprofundar a Gênesis e os cantos, esse hino que é muito bonito. Mas, por enquanto, vamos simplesmente ouvi-lo. Irmã Antonella, esta oração, Maria, Mãe Educadora, inspira-se ao texto do oratório Maria, Tu és a ajuda, de Marco Colombo Marchi. Madre di Cristo, tu és mãe sempre. Desde o sim da Anunciação, assim ao sim embaixo da cruz, até a completa redenção de nós, filhos e filhas do Pai. Madre de Cristo e de toda a humanidade, ajuda indispensável no tempo da Igreja. Tu, Mãe e Educadora, presente sempre quando a Igreja nasce na fé. Quando cresce no amor,
ausiliatrice nostra, ti ringraziamo per essere stata sempre con noi nei 150 anni della storia di questa famiglia che è tutta tua. Donaci di annunciare ancora ai giovani e alle giovani le ricchezze di Cristo e di comprendere la larghezza e la profondità della nostra missione educativa. Amen. Confortadas e encorajadas da presença de Maria, vamos convidar nossa Madre Chiara Cazzuola, para os cumprimentos. Bem-vindos e bem-vindas a todos. Pronto? Sim. Bene, benvenuti, Bem-vindas, bem-vindos a todos e a todas. Saluto cordialmente. Eu quero cumprimentar cordialmente e agradeço pela presença, Sua Excelência, o Senhor Jean-Jules Picard, embaixador de Haiti junto à Santa Sé. Madre Yvonne Ringua, superiora-geral do Instituto de Maria Auxiliadora e presidenta USIMI Nacional. O senhor Reinhard Eisere, presidente do organismo non-profit Jugend Einwelt. A senhora Maria Carmen Castillon, presidente da Confederação Mundial de Enfermeiros da Filha dos... O senhor Antônio Boccia, coordenador mundial dos Salesianos Cooperadores. Boa tarde e bem-vindos a este Congresso Internacional sobre a contribuição das Filhas de Maria Auxiliadora para a Educação, percursos e perspectivas, que, como sabemos, é promovido pelas Filhas de Maria Auxiliadora e organizado pela Pontifícia Universidade de Ciências da Educação Auxilium. Estamos presentes em muito de pessoas e outros muitos online neste encontro que inicia hoje e que terminará no dia 30 de setembro. Ele apresentará uma reflexão sobre o passado e sobre o presente para relançar no futuro a missão auxiliadora das Filhas de Maria aos 150 anos da fundação do Instituto. Considerando os dados históricos, nós desejamos delinear alguns aspectos da relação das Filhas de Maria Auxiliadora com a educação, traçar um quadro panorâmico do Instituto Geocultural e, principalmente, através do compromisso através da educação no âmbito popular e também encorajar um confronto com os atuais desafios do nosso mundo para reforçar a rede com outras instituições educativas a nível internacional. A conferência coloca-se no âmbito do Pacto Educativo do Papa Francisco e desenvolve-se através de chaves de leitura multidisciplinares e multiculturais em 3 sessões confiadas aos contributos de oradores de proveniência internacional. Por isso, será muito importante e interessante seguir o desenvolvimento dos conteúdos em presença e online. A última sessão, Percursos e Perspectivas para o Futuro da Educação à Luz do Sistema Preventivo, terá o objetivo de nos ajudar a adquirir a consciência sobre como são entendidos e vividos hoje alguns núcleos do sistema seletivo
de Dom João Bosco, das Filhas de Maria Auxiliadora, com os quais nós compartilhamos a missão educativa em diferentes contextos. Interessante será também a apresentação de uma pesquisa realizada por uma equipe internacional formada por docentes da Universidade Auxilium e das Filhas de Maria Auxiliadora e pedagogistas de vários países. Enfim, uma mesa redonda para os significados, a presença educativa salesiana ao lado dos jovens e dos jovens na complexidade odierna. Não faltará uma noite juvenil internacional organizada por um grupo de estudantes que chamaram jovens de diferentes países para manifestar artisticamente o que é para eles o carisma salesiano. Eu sinto a necessidade de agradecer com todo o coração todas as pessoas que há meses trabalham para que esta conferência dê bons resultados e traga frutos, principalmente no futuro. A todos e a todas, eu desejo um bom caminho juntos e um bom trabalho. Madre, agora nós queremos dar um presente. Então, estamos aqui graças à professora Loparco, porque teremos esse dom, que é um livro, Educação por Imagem, que conta os 150 anos da nossa história com imagens. A irmã Grazia está, a irmã Ângela fugiu. Então, venha a irmã Grazia. Irmã Ângela. Bom, podemos fazer um aplauso porque em pouco tempo, realmente em pouco tempo, eles realizaram um maravilhoso volume que, seguindo o fio das fotos, nos faz repercorrer ao longo do tempo toda a história e o nosso carisma atuados nos diferentes países. É realmente muito comovedor. Este será também o dom que daremos aos nossos hóspedes e oradores, e depois o Instituto fará tesouro disso, porque realmente é um belíssimo trabalho para os 150 anos. É um aniversário excepcional. Agora, eu chamaria a doutora Paula Hilária, assessora às políticas educativas do município de Roma, para que cumprimente. Boa tarde a todos. Obrigada. Para mim é um dom, realmente um dom ter sido convidada, porque no nosso território poder ter uma comunidade que tem muito doado no passado e ainda dá no presente, que ainda vai dar no futuro, que reflete sobre o Pacto Educativo Global, para nós é um grande motivo de orgulho.
E, portanto, quando recebemos o convite, em nome, obviamente, da vossa comunidade, com o presidente do meu município, Roma é dividida em 15 municípios e esta Casa Generalista está no 3º município. Nós nos dissemos que realmente era importante que eu estivesse aqui, mas a coisa mais importante é que, vamos dizer, o trabalho que vocês fazem é preciosíssimo. Ontem nós todos assistimos ao encontro em Assis do Papa Francisco com muitos jovens. Nós ouvimos as palavras importantes que o Papa Francisco disse para o futuro, que nos chamou para uma economia humana, solidária, que nos lembrou que é necessário um patrimônio de enriquecimento espiritual. Com todas essas coisas são fundamentais para o futuro dos nossos jovens. No nosso território, no nosso pequeno, eu tenho muito que aprender com vocês, porque vocês são uma comunidade internacional, aqui vocês fazem um congresso internacional e eu tenho muito que aprender, mas no nosso as nossas pequenas possibilidades no nosso território, no mês de junho, nós fizemos um pacto educativo territorial, porque nós achamos que entre nossas prioridades estava colocar em rede uma comunidade de educação que não deixasse ninguém para trás. Eu diariamente converso com as dirigentes escolares deste território, com a rede dos pais, com as associações e, infelizmente, há por parte dos jovens um grande desorientamento e uma grande dificuldade. Esta grande dificuldade nós temos que entender como ajudá-la. Eu não posso negar que eu pensava que esse desorientamento fosse devido, em primeiro lugar, à pandemia, que os isolou, não lhes permitiu fazê-los sentir comunidade. Mas, infelizmente, a pandemia simplesmente acutizou mal-estares já existentes. E saber que há muitos jovens que abandonam a escola e talvez aqueles que são menos apoiados, isto é uma grande dor. Então, o papel da comunidade que educa em rede deve ser de jardinar essas e dar a todos as mesmas possibilidades, principalmente nos bairros mais fracos, mais frágeis, onde, obviamente, há mais dificuldades. E nós, no que podemos fazer isto, sentir, monitorizar todos juntos como comunidade educante. Nesses dias, então, eu não posso fazer outra coisa senão aprender por tudo que vocês fazem no mundo e agradeço de coração, porque não deixar ninguém para trás deve ser a nossa prioridade. Bem-vindas em Roma, bem-vindas no nosso território. Obrigada. E agora vamos chamar aqui Madre Yvonne Ronget, superiora general emérita e presidente da associação. Boa tarde a todos. Me pediram para cumprimentar em nome da USME Internacional, que eu faço com muito prazer neste momento de início do Congresso Internacional. A todos os presentes, eu dirijo meu cumprimento pessoal àqueles do Conselho de Presidência do USME e de todos os membros pertencentes à União do território italiano, mas também em todas as partes do mundo. Como variedade e complementaridade,
dons do Espírito, a Igreja e a sociedade. E eu creio que, através da voz da USME Internacional, nacional, ouviremos as vozes também de todas as congregações religiosas que estão presentes em todos os nossos países e no mundo inteiro. O USME sempre reconheceu e reconhece até agora o carisma educativo salesiano como uma força compulsiva, criativa, inovadora, capaz de fazer emergir as potencialidades dos jovens, de todos os jovens. Com gratidão, eu acolho o caminho dos Institutos das Filhas de Maria Auxiliadora, que este ano declara publicamente, através do Congresso Internacional Qualificado, de continuar a realizar sua atividade no âmbito da fiel ao mandato feita pela fundadora. Um mandato que soube acolher com o coração de educadora e realizar com intuição toda feminina no espírito do sistema de São João Bosco. Reconstruir o pacto global é, sem dúvida, prioritário. E desde setembro de 2019, quando o Papa Francisco declarou animações, projetos, pesquisas para oferecer uma educação integral capaz de penetrar e incidir no coração dos jovens, principalmente dos mais desfavorecidos, para construir com eles e para eles a civilização do amor. Esta aliança educativa é uma condição necessária para a educação integral. Sempre foi, desde nas origens do Instituto e da família salesiana, um elemento constitutivo do sistema de prevenção de São João Bosco. Eu me faço porta-voz do USME para agradecer todas as filhas de Maria Auxiliadora que, fiéis ao carisma educativo desde o início da União, empenharam-se e se empenham ainda agora em vários níveis, e o Conselho Nacional, nos conselhos regionais, colaborando em vários âmbitos, principalmente da formação e da pastoral. Depois dos cumprimentos e o agradecimento, eu dirijo, em nome do USME, os votos, principalmente à Madre Chiara, que representa todo o Instituto, e ela atinge, chega a cada filha de Maria Auxiliadora. E cada pessoa que, em todos estes anos, gastou as melhores energias educativas com profissão e amor no espírito do carisma dos fundadores. Nós desejamos que os 150 anos de vida seja apenas um trampolim de lance para continuar a sonhar em grande, com realismo e otimismo, na medida do São João Bosco e de Santa Maria Mazzarello. Saber guiar os jovens e as jovens com olhos de esperança, amá-los com amorosamente, ajudá-los a pensar com inteligência, penetrá-los e com eles construir um futuro segundo o projeto de Deus no mundo e na Igreja. Cada processo de transformação inicia com a educação. Nós somos sempre geradoras de vida e de alegria. Nas relações entre as congregações, o contributo específico do Instituto não pode faltar para compartilhar a riqueza dos carismas da Igreja e a serviço da humanidade. Então, eu desejo um bom congresso, apoiado e tornado fecundo pela presença de Maria Auxiliadora e dos nossos fundadores. Um bom congresso para vocês.
E agora vamos dar a palavra ao senhor Reinhard Eiser, presidente da Jugend and Welt. Boa tarde a todos. Eu vou falar espanhol, é a minha língua, é o alemão, mas eu acho que eu falo muito melhor em espanhol do que em italiano. Eu trabalhei durante 5 anos com os salesianos no Equador. Nestes anos, durante todos esses anos, eu fui que apoia as obras salesianas. Para nós é um grande prazer estar aqui com todas vocês. E pouco tempo atrás nós celebramos os 25 anos do Jugend und Welt, que é muito pouco em relação aos 150 anos, mas também tivemos a honra de ter algumas irmãs, como a irmã Ena, na Áustria, e podemos trocar informações sobre alguns projetos que estamos apoiando em diferentes países do mundo. Nós somos uma ONG que deseja reforçar o próprio trabalho para os jovens, educando todos os jovens para combater a pobreza, seguindo nós seguimos o Laudato Si, e hoje é o dia do nascimento do SDG. 7 anos atrás foi apresentado ao público esta orientação do SDG para a sociedade civil na Áustria. Falava-se de alguns projetos e agora eu gostaria de compartilhar a situação com vocês. Hoje chegou da Áustria muito material de remédios e outros bens para enviar para as irmãs que se encontram em Odessa. Foi muito difícil conseguir trazer essas coisas de primeira necessidade, onde trabalham as irmãs salesianas. Foi uma coisa necessária. Muitos projetos que nós estamos seguindo por parte das irmãs. Eu trouxe um pequeno presente, um bolo, é o melhor bolo, o famoso Sachertart. Claro que todos que estiveram na Áustria conhecem muito bem, mas eu digo a verdade, não é a torta, o bolo, mas é o livro com a história do bolo. Quando você chega no aeroporto na Áustria, vocês veem algumas indicações sobre este bolo. Quando na Áustria, num hotel, chegou em Viena uma delegação muito famosa, muito importante, para visitar. Pedia-se um bolo exclusivo, muito gostoso, mas de repente o chefe ele ficou doente e de uma hora para outra eles não sabiam mais o que fazer e, portanto, dedicaram-se, aplicaram-se para confiaram em Sacher, um jovem de 16 anos que estava aprendendo a cozinha, e perguntaram a ele que ele devia preparar um bom doce para as delegações internacionais. E ele, em poucas horas, no mesmo dia, ele conseguiu apresentar esse bolo, que agora se tornou muito, muito famosa, e todos os que viajam para a Áustria querem comer este bolo. Portanto, é um preço muito pequeno. Então, um pedacinho para cada um, portanto. Mas ele fez uma coisa, ensinou uma coisa: nós podemos e devemos ter confiança nos jovens, na juventude, naqueles que são jovens e querem superar e resolver as situações. E o fazem da melhor. Ele, com esse bolo, ele demonstrou. Portanto, para mim é sempre uma história muito bonita para contar e ouvir. Ele, além de tudo, tinha a mesma idade.
de Dom Bosco, Dom João Bosco, naquele momento estava em Turim, tinha a mesma idade. Dom Bosco estava em Turim, ele tinha a mesma idade, ele pensou nesse bolo. Então, a história desse bolo é importante. Então, nós realmente admiramos muitíssimo o que vocês, como irmãs salesianas, fazem. Nós trabalhamos com jovens de rua e colaboramos com os salesianos e todos conhecem o problema deles porque são abandonados pela sociedade, mas o que não se vê são as jovens que estão atrás das portas, que são trancadas e exploradas. E essa é uma coisa que representa um grande desastre. É algo de invisível, mas nós temos que lembrar, às vezes não nos damos conta, às vezes as pessoas não falam sempre dos jovens, dos rapazes da rua, mas o que acontece atrás da porta, isso ninguém lembra. Então, vocês devem se dirigir a eles. Nós vimos muitos projetos e sou realmente muito grato pelo fato que vocês estejam envolvidas nesse trabalho. Depois, para terminar, o Dia Internacional das Filhas, das meninas na América Latina, na Índia, estão festejando que se colocam as filhas no centro da atenção, porque eles têm o mesmo valor do filho, do homem, embora muitas sociedades não sabem e não sejam convictas disso. Então, o fato que as duas coisas estão juntas é realmente uma coincidência maravilhosa. Portanto, colocar no ponto central as mulheres, lutar para a igualdade das mulheres entre homens e mulheres e evitar as discriminações que ainda ocorrem em muitos países. Portanto, obrigada às filhas de Maria Auxiliadora, porque elas representam um Dom Bosco feminino que ama e educa, e ama principalmente esse grupo da sociedade. Eu sabia também a Maria Mazzarello, que quando nós educamos uma menina, uma moça, nós educamos uma nação. Quando eu venho da América Latina, com meu coração perdido na América Latina, porque é uma pessoa maravilhosa. E quando ela canta, eu realmente penso que Deus não me deve fazer perder, não me deve deixar perder a esperança de lutar e de obter as mudanças. Eu realmente agradeço a todos e desejo todas as coisas melhores. Eu vou deixar o bolo aqui, não vou levar embora. Pode ficar tranquilos. A madre terá uma tarefa difícil de dividir não só com os presentes, mas com os online também. Preciso mandar um pedacinho para eles também. E agora o cumprimento da presidenta da Conferência Mundial dos ex-alunos de Maria Auxiliadora, Maria Carmen Castillon. Good afternoon, Mother Chiara, distinguished authorities and participants from all over the world. We are still in celebratory mode as we continue with the 150th anniversary of the foundation of the Institute. Do mundo inteiro, estamos ainda celebrando e continuamos com nossos 150 anos da fundação do Instituto e queremos celebrar este curso entre os nossas amadas irmãs e devo dizer o vaso quebrado não se conserta, infelizmente.
há muitos quebrados no mundo e essa é uma situação difícil. Nós queríamos que os jovens aprendam tecnologias, novas coisas, mas perdemos passos fundamentais como os valores, a fidelidade e também nós também para participar no movimento contínuo para suportar o Pacto Educativo Global que foi lançado pelo Papa Francisco e recuperar com o novo desenvolvimento através dos contributos originais que deu a instrução aos estrangeiros, nós podemos dar também um testemunho de como recebemos e como fomos, como isso impactou nas nossas vidas. Nós temos uma dívida com esse instituto e com cada irmã que tirou um tempo para nos orientar para a direção certa. A liderança foi o foco da totalidade das jovens mulheres. Então, não vamos focar sobre como ler ou escrever, mas também como ter uma abordagem holística para dar às moças uma oportunidade de crescer e de realizar a própria vida. Os ex-alunos vão lembrar o que aprenderam com as irmãs, a fazer equipe, a fazer grupo, a trabalhar sobre si, um livro aberto, a estudar e ter sucesso. Este é um sistema preventivo em ação, meus queridos amigos. Isto não pode mudar. Esta educação deve continuar a se renovar com ênfase e energia. Papa Francisco, no seu Pacto Educativo Global, enfrenta essa abordagem e pede para não deixar nenhuma criança para trás. Essa iniciativa promove e enfrenta os valores do cuidado, da paz, da justiça, a bondade, a beleza e a fraternidade, e como construir também esperança, solidariedade e harmonia em todo lugar. Como podemos participar neste congresso e participar e ter uma participação plena e enfrentar os confrontos que existem hoje? Qual é o futuro da educação? Como deveria aparecer agora o futuro? Abraham Lincoln, ex-presidente dos Estados Unidos, uma vez disse: a melhor maneira para predizer o futuro é criá-lo. Bem-vindos e vamos começar a trabalhar. Agora, o senhor Antônio Boccia, coordenador mundial dos Salesianos Cooperadores. Caríssimas e caríssimos participantes, eu acolhi com prazer a oportunidade que me foi dada para um cumprimento no início desta conferência internacional. No logotipo do evento, lê-se Educar Juntos com care. Care significa cura. E vocês, salesianas, Dom Bosco, sabem muito bem o que quer dizer, porque vocês têm um estilo particular que surge da expressão feminina do carisma salesiano no cuidar dos jovens. Educar é uma coisa do coração, porque para a família salesiana, educar não é a expressão de uma profissionalidade fim a si mesma, mas é entrar em sintonia com os jovens que encontramos. Nós o escolhemos como resposta ao chamado das diferentes expressões vocacionais dentro da família salesiana e como família carismática na igreja. Eu estava pensando numa imagem para tornar mais eficaz o meu cumprimento em relação ao educar. E pensei no Jepson. Quem conhece a música sabe com certeza do que se trata, mas também quem não trabalha com partituras e instrumentos musicais, pelo menos uma vez ouviu esta palavra. O Jepson
é um objeto que, pela forma particular que ele tem, o material do qual é constituído, quando ele toca algum corpo rígido, ele emite uma nota exata e imutável. Esta frequência de oscilação é constante e é tão exata que ela é utilizada para ajustar outros instrumentos musicais. Então, se vocês, filhas de Maria Auxiliadora, a educação é coisa do coração, façam com que possam se ativar percursos, processos, modalidades educativas para que este vosso coração, que foi tocado pelo chamado do Senhor, iniciou a vibrar a nota do carisma salesiano, faça ajustar ao vosso os corações dos jovens que o Senhor colocará em suas mãos. Os jovens necessitam de adultos, companheiros de viagem, que sejam testemunhas pacientes, acreditáveis e coerentes. Só sentindo esta presença, o coração deles vibra em harmonia com o nosso. Do contrário, seremos profissionais da educação com uma plateia de destinatários muito escassa. Um bom congresso a todos. Obrigado. Vamos passar agora algumas mensagens, personalidades e autoridades que, infelizmente, não podem estar aqui. O primeiro é o nosso reitor-maior, Dom Ángel Fernandes Artime, que, infelizmente, não está em Roma, mas nos deixou uma belíssima mensagem, cujo texto integral encontraremos no site. E, assim, eu aproveito a oportunidade para dizer que todos os discursos, relatórios e intervenções estarão todos no site e poderão, então, ser baixados e relidos. Vou ler, então, o cumprimento do reitor. Há 150 anos, filhas de Maria Auxiliadora, em 1874, Dom Bosco chegou em Cornell com seus jovens durante os passeios do outono. Já é noite, as pessoas vêm ao seu encontro, a banda toca. Muitos ficam felizes na passagem de Dom Bosco, pedindo que os abençoem. As pessoas entram com os jovens na igreja e se dá a bênção do Santíssimo. Depois, encorajados pelos aplausos, os jovens de Dom Bosco dão um breve concerto de marchas e músicas alegres. Na primeira fileira, a Maria Mazzarello, 27 anos. No fim, Dom Bosco diz poucas palavras. Estamos todos cansados e os meus jovens têm vontade de dormir. Amanhã, porém, vamos conversar mais longamente. Dom Bosco fica naquela cidade por 5 dias. Maria, cada noite, consegue ouvir a boa noite que ela dá aos seus jovens, porque ele diz, Dom Bosco é um santo, eu sinto isso. E isto é muito mais que uma simples sensação. Para nós crentes, é uma inspiração. O Espírito de Deus está presente na vida dos filhos de Deus. Seu sopro vem do alto e a empresa que nasce é um projeto de Deus. Dom Bosco confia de Maria Mazzarello e Maria confia em Dom Bosco e nos sinais de Deus. Quando as coisas vêm de Deus, não há obstáculos que as possam parar. João e Maria Domênica, dois camponeses com a mesma força magnética que conquista companheiros e companheiras de rua. Maria Domênica tem o sentido da vontade de Deus. Tudo depende daquele ao qual ela se dirige em silêncio e por amor do qual ela fez de sua vida aquilo que é. Ela é apaixonada e, portanto, ela faz a experiência que, se você falar com Deus, Ele dá um sonho e depois Ele diz, vá, eu vou indicar o caminho para você. Disso sai uma coragem quase incrível dos nossos fundadores. A cronohistória de 1872 diz simplesmente, o mundo não sabe nada, mas as filhas de Dom Bosco
surgem hoje e é logo um milagre. Maria tem uma incrível capacidade de sacrifício e na simplicidade camponesa ela esconde a força de uma das tenazes e geniais fundadoras da história da Igreja. Quantas casas ela construiu, Maria Domênica? Em só 9 anos, a nova congregação aprende um desenvolvimento extraordinário. E quando a preocupação é muito grande, ela canta, como Dom Bosco e a mamãe Margherita, quando não tinham nada. A cada detalhe de Deus, a sua a limitada instrução dela suple muito bem a sua potência, o seu espírito de discernimento e a sua dote de governo, sua bondade, caridade e indelével fé no Senhor. Sem ela, não haveria nada daquilo que foi feito. Ela inventa soluções muito audazes, até porque ela possui uma capacidade extraordinária de conhecer as pessoas. Ela nunca se chamará superiora. Chama madre, diz o Dom Bosco. Madre ela será. E madre ela continuará sendo para toda a família salesiana. No imenso, incomparável dom de suas filhas. Sem elas, não existiria a família salesiana. Elas levam o respiro da feminilidade e da maternidade, da gentileza e a ternura, o sentido do serviço e a coragem, na suavidade, na simplicidade e na cordialidade. É tocante a cena de Dom Bosco e Madre Maria Mazzarello parados no cais do porto, de onde estão partindo os missionários e as missionárias. São pequenos diante da imensidão do céu e do mar. A madre, depois de um longo silêncio, pede a Dom Bosco: Padre, eu também irei para a América? Ele respondeu, olhando no profundo: você irá quando eu irei. E da imensidão de Deus, hoje nos olham e nos protegem, enquanto nós pronunciamos o nosso obrigado. Muito bem-vindos a todos os presentes e aos que nos veem online. Dom Ángel Fernandes Artime, reitor maior. Agora, os cumprimento do Monsenhor, do Cardinal Ângelo de Donatis, vicário da Diocese. Queridas filhas de Maria Auxiliadora, agradeço pelo gentil convite que me dirigiu a Superiora Geral Irmã Chiara Cazzuola para participar deste importante congresso e sinto muito de não poder estar em presença. Nesses dias, de fato, conclui-se em Matera o Congresso Eucarístico Nacional. Eu desejo igualmente estar próximo, endereçando para vocês algumas palavras de cumprimento e de votos de bom início dos trabalhos. Dirijo um afetuoso pensamento a toda a comunidade da Pontifícia Universidade de Ciências da Educação Auxilium, em particular os participantes ao Congresso, reunidos na Casa Generalícia das Filhas de Maria Auxiliadora. Nos 150 anos, no aniversário dos 150 anos da fundação do seu instituto. Muito caminho foi feito desde que 150 anos atrás os fundadores pensaram num instituto voltado para a educação das jovens mulheres e declinando ao feminino os destinatários da educação. E desde os primeiros passos eram evidentes a audácia e o carisma salesiano que, através da educação de moças não ricas ou pobres e abandonadas, visava reconhecer a dignidade pessoal, encaminhando-as para a moralidade, a ciência, a religião e desenvolvendo na autonomia pessoal e profissional sob a guia de educadoras formadas com o método preventivo de Dom Bosco. Esta missão nunca faltou. Muito pelo contrário, ela cresceu ao longo do tempo, enriqueceu-se de 9 obras, estendeu-se a novos destinatários, diversificando ao mesmo tempo os instrumentos adoptados para manter-se ao passo com os tempos e para conseguir atingir as novas gerações nas diferentes culturas. Em tudo isso, nunca mudou o luminoso objetivo originário, aproximar-se aos jovens
para torná-los bons cristãos e cidadãos honestos. Hoje, em linha com o Pacto Educativo Global lançado pelo Papa Francisco, a missão educativa das Filhas de Maria Auxiliadora resulta cada vez mais orientada ao diálogo intercultural da comunidade e às necessidades do território, a abertura ao trabalho em rede e a solidariedade ativa promovida também através do voluntariado. Nesta perspectiva, parece louvável que a iniciativa representada por este Congresso Internacional, no qual, para além de evidenciar o contributo aos temas da educação, serão analisadas novas perspectivas para relançar a missão numa perspectiva global. Assim como nos lembra muitas vezes o Papa Francisco, as mudanças da época que nós estamos atravessando nos leva a recuperar o sentido de uma pertinência comum, colocando no centro não o indivíduo, mas a pessoa em relação. É mais necessário do que nunca introduzir a categoria da fraternidade em todos os processos educativos que nós promovemos. O Pacto Educativo Global nos incentiva a investir no diálogo, na cultura do encontro, na colaboração com as outras realidades, eclesiais e não eclesiais, para construir alianças que tenham o estilo da fraternidade. A dimensão territorial em que nos movemos deveria induzir-nos à criação de muitos pactos educativos locais. As dioceses de Roma agradecem ao Senhor pela fecundidade da vossa missão e, ao seu lado, caminha a meta comum. Jesus Mestre, ilumine seus passos e Maria Auxiliadora, guarde vocês na sua ternura. Votos de bom trabalho, Ângelo Cardinal de Donatis. E agora o último cumprimento, o mais importante, que será lido por Madre Chiara do Papa Francisco. Por ocasião do Congresso Internacional Contribuição das Filhas de Maria Auxiliadora à Educação, promovido nos 150 anos de fundação deste Instituto Religioso, o Santo Padre Francisco dirige aos participantes seus cumprimentos cordiais. Ele une-se ao rendimento de graça ao Senhor comum pelo bem cumprido nestes anos através do precioso serviço de formação pedagógica no âmbito das ciências da educação. Sua Santidade encoraja a continuar a significativa atividade inspirada à visão cristã da existência em vista da promoção integral da pessoa humana, oferecendo à Igreja e à sociedade jovens profissionalmente preparados, humanamente sensíveis e cristãos iluminados e corajosos. Com tais votos, o Sumo Pontífice, invocando a materna proteção de Maria Auxiliadora e a intercessão de São João Bosco e de Santa Maria Domenica Mazzarello, de coração envia a bênção apostólica. Cardeal Pietro Parolin, secretário do Estado de Sua Santidade. Terminaram os cumprimentos e agora vamos proceder com o nosso programa que prevê a introdução ao Congresso. A introdução será feita pela professora Graziella Parco, que é também coordenadora científica do Comitê Científico do nosso Congresso. Boa noite a todos.
Eu dou voz ao comitê científico que estou preparando há anos este evento, antes com a presidenta Pina del Core e agora com o convênio sobre a contribuição das Filhas de Maria à Educação, percursos, desafio, perspectivas, recorre, como já ouvimos, 150 anos do Instituto das Filhas de Maria Auxiliadora. O Conselho Geral confiou à Pontifícia Faculdade de Ciências da Educação Auxilium a tarefa de realizar uma reflexão de amplo raio sobre o compromisso das Filhas de Maria Auxiliadora na sua missão, hoje realizada em 97 países dos 5 continentes. O Congresso situa-se também aos 400 anos da morte de São Francisco de Sales, inspirador da Mihi Animas, de Respiro Universal, que orientou a escolha educativa de Dom Bosco e Madre Mazzarello, conferindo um vulto e uma responsabilidade específica a toda a família salesiana na Igreja e na sociedade. Se confrontamos as humildes origens em Mornese com a difusão rápida das obras, principalmente a favor da elevação das classes populares, devemos admitir que o Instituto suscita um certo estupor. Para quem tem fé, a pequenez deixa melhor transparir a iniciativa de Deus. Quanto a unidade de uma configuração pode multiplicar os recursos modestos. Uma palavra sobre o tema deste congresso. O assunto, mesmo focando o compromisso do Instituto Religioso, insere-se numa ampla rede de interlocutores, ou seja, todos os que compartilham a necessidade e a urgência de investir realmente na educação, certos que só por este caminho é possível melhorar a sociedade, habitando a complexidade atual com suas repercussões nos jovens. A eles nós dirigimos aqui uma particular atenção, embora a educação seja para todos. Numa situação tão tensa a nível mundial, que parece virar para uma esquina para um âmbito desumanizante, é preciso enfrentar com lucidez e coragem as perguntas e identificar alguns caminhos para favorecer a pessoa na sua integralidade. A qualidade da vida, de fato, alimenta-se de significados mais do que de bens efímeros ou de like, como constatamos também pela inquietude de muitos jovens. Exatamente o cuidado da pessoa funda sua possibilidade de realizar a tarefa de habitar o mundo de maneira positiva. Mas qual é o cuidado certo hoje? O horizonte no qual nos situamos. Com a ajuda de diversos oradores e oradoras, alguns já estão aqui presentes entre nós, acolhemos o convite do Papa Francisco a situar-nos na mudança de época que estamos vivendo. Portanto, dedicamos tempo ao aprofundamento a partir da releitura da realidade, segundo a perspectiva evangélica, de maneira a contribuir no que podemos a redefinir o progresso na lógica de um novo modelo de desenvolvimento global, fundado no humanismo integral, transcendente e inclusivo, como nos convida a fazer a Laudato Si. Neste cenário, nós perguntamos qual seja a contribuição específica que o Instituto das Filhas de Maria Auxiliadoras é chamado a oferecer a partir da atitude preventiva que nos caracteriza e que, em diálogo com os desafios emergentes, de um lado, enriquece o debate cultural e pedagógico e, ao mesmo tempo, se enriquece de novas perspectivas de interpretação e de ação, reconhecendo o germe profético do Evangelho que está nas culturas. O horizonte hermenêutico no qual nos colocamos com este congresso está encerrado no paradigma do complexo
multidimensional construído de ecologia integral, que nós desejamos aprofundar na perspectiva promocional do método preventivo. A desejada conversão pastoral declina-se na conversão espiritual invocada no Laudato Si, que nos convida a fundamentar na realidade o encontro com Cristo e o impacto que este encontro determina nas muitas relações cotidianas. Também a Agenda ONU 2030, na base dos direitos humanos, tem diferentes pontos de contato que envolvem a sociedade e, portanto, segundo os papéis, cada pessoa. Segundo o prevenir salesiano, de um lado, nós nos comprometemos a contrastar aquilo que impede o diálogo, assim como a negação dos problemas, a indiferença, a resignação, a confiança cega nas soluções técnicas, a exploração e a desconfiança nas novas gerações. Por outro lado, nós buscamos percursos educativos orientados a levar ao encontro com si mesmos e com os próprios dinamismos interiores, em vista de viver relações maduras de reciprocidade com os outros, com a cultura do encontro, com a natureza, espiritualidade ecológica, com o mundo, a casa comum. A partir destes pressupostos, promovemos a assunção de responsabilidades concretas para a construção de uma sociedade mais justa e humana, contando em particular sobre o contributo feminino, local e global para formar bons cristãos e cidadãos honestos hoje. O método que orienta o caminho. Temos consciência de estarmos numa realidade poliédrica, com muitas agências educativas, religiosas e leigas, e de família salesiana. Perante a pluralidade, portanto, de perspectivas, nos confrontamos sobre as grandes perguntas: para onde deve ir a educação, com a escolha de campo preventivo? E pois que o nosso Instituto tem um amplo raio de história socioeducativa, é importante considerar a diversidade dos contextos. Nós ouviremos ressoar muito esta diversidade nesses dias. Por isso, nós assumimos a lógica do diálogo, própria do método preventivo, que funda a cultura do encontro em vista de uma proposta renovada. Portanto, nos colocamos, antes de mais nada, à escuta da realidade, em escuta do passado para reler a experiência que modelou no tempo uma identidade salesiana e que refina, pelo menos nos casos melhores, uma forma mentes interpretativa das necessidades educativas de um contexto em função prospética e bem direcionada. Em escuta do presente, mas também em escuta do presente, para acolher a pergunta formativa das novas gerações, deixar-nos interpelar por ela, identificar os aspectos pregnantes, comuns e diferenciados nos contextos culturais, a partir do princípio inclusivo e integral que caracteriza a educação preventiva. E ainda em a escuta dos desafios emergentes, para promover percursos educativos voltados à mudança da realidade, em vista de elaborar uma cultura do amor social, capaz de transformar as relações em consensos políticos a serviço do bem comum. Quais são as finalidades específicas desse congresso? A finalidade fundamental do Congresso é, portanto, aquele de situar-nos na mudança da época com a contribuição da educação salesiana feminina. A ratio do programa pretende refletir os reflexos disciplinares vários da faculdade em volta da educação. Portanto, move do conhecimento do Instituto no seu desenvolvimento, relançar as missões das comunidades educativas e olhar
para frente em sinergias amplas. Nos trabalhos, entende-se evidenciar a relação entre ação e pensamento, entre proposta de reflexão e impacto sobre o estilo de vida e de relação. As perspectivas propositivas podem ser esquematizadas neste processo. A primeira perspectiva, parar na reflexão para iluminar o sentido da pessoa humana a partir do conceito cristão e salesiano da vida, ou seja, a pessoa no centro, como pessoa em relação, segundo o humanismo pedagógico cristão. Em segundo lugar, interpelando a praxe educativa das Filhas de Maria Auxiliadoras e de outros educadores que convergem sobre o conceito antropológico de fundo, com atenção aos contextos e às ressonâncias. Objetivos, portanto, a perseguir juntos neste congresso são, antes de mais nada, aprofundar o conhecimento do Instituto no seu desenvolvimento e relançar a missão das Filhas de Maria Auxiliadora, através de uma releitura da educação preventiva no hoje inédito, com atenção específica às jovens nos diferentes contextos. E ainda tomar maior consciência da potencialidade dos desafios de uma cultura e prática educativa salesiana chamada a se inserir e renovar a educação nos diferentes contextos, sem homologar-se aos hábitos locais menos respeitosos da pessoa na sua integralidade e, em particular, menos respeitosa em relação às jovens mulheres. Realizar um diálogo fecundo de estudo, finalizado a tomar lugar do pluralismo cultural tomar lugar no pluralismo cultural de maneira mais consciente e a repropor os grandes eixos da nossa proposta antropológica, pedagógica e salesiana de maneira mais estimulante e inovadora. Ainda oferecer elementos de reflexão e de método sobre as políticas educativas e formativas do Instituto e contribuir a concluir um pacto educativo global para uma sociedade mais humana e humanizante. Enfim, reforçar a rede com outras instituições educativas a nível internacional, evidenciando e fazendo circular mais o patrimônio educativo do Instituto, que é um bem comum da sociedade e da Igreja. Não é patrimônio de um só instituto. Agora, uma palavra sobre o percurso, um processo que esse congresso preparou, e este congresso é o momento desse processo. Esse processo de preparação valeu-se de interlocutores internacionais, referentes de várias instituições, e também de uma ampla participação das Filhas de Maria Auxiliadoras e comunidades educantes de muitos países. Portanto, nós podemos aproveitar também da colaboração de alguns dicastérios da educação, exatamente para um envolvimento maior de muitos países. A reflexão avançou com o diálogo de estudo ativado para interpretar a realidade, não só para contar fatos ou analisar fenômenos, e, portanto, repropor os grandes eixos da nossa proposta antropológica e carismática de maneira adequada ao presente. Depois de vários encontros entre os docentes da faculdade, promoveu-se o confronto com outros estudiosos em alguns seminários que privilegiaram abordagens diferentes ao tema geral e favoreceu-se o diálogo com outras Filhas de Maria Auxiliadora sobre o impacto dos cenários atuais sobre os jovens, para explicitar o modo de pensar e atuar do sistema preventivo. Nos cenários revirados entre os docentes da faculdade, porque não era ainda assim quando nós começamos a pensar neste congresso, porque houve todo um processo que obrigou, também com algumas vantagens, porque hoje nos surpreendemos com o número de participantes, mas quando nós começamos não sabíamos absolutamente do Covid. Portanto, esses cenários revirados pelo Covid também
por nos faz colocar a pergunta sobre a nova contribuição que nós podemos e devemos oferecer aos salesianos na base de uma experiência amadurecida em cenários muito diferentes. Nós concordamos nesses diálogos que o nó específico para nós é a educação renovada, que age em tempos longos, mas confronta-se com em âmbitos rápidos. O humanismo exige um repensamento profundo que leve a escolhas concretas. Que tipo de pessoa nós educamos? Que formação contribuímos a favorecer para os jovens? Para qual sociedade? Que percursos é necessário empreender para devolver à educação o poder transformador que é próprio dele? A reflexão deveria estimular a situar-nos de maneira crítica, colaborando para reconstruir o pacto educativo e elaborar um novo modelo de desenvolvimento humano no qual recolocar-se como pessoas e reencontrar o sentido das relações com a casa comum, a natureza, os outros, si mesmos e Deus. Se estas são as motivações do Congresso, então como vamos articular? O Congresso desenvolve-se com chaves de leitura multidisciplinares e multiculturais em 3 sessões. Vamos começar a nos mover a partir de dados estatísticos que permitem delinear a contribuição das filhas de Maria Auxiliadoras para a educação, de apanhar elementos de reflexão aptos ao confronto com cenários e os desafios do presente e depois identificar algumas perspectivas da ótica educativa na realidade. A primeira sessão tem como título Percurso Histórico entre Dados e Vividos. Este percurso introduzido por um rápido balanço historiográfico, entrega a síntese de uma ampla recognição estatística. Não sendo possível traçar a história de 150 anos, optou-se por esboçar um quadro panorâmico no Instituto, indicando a difusão das comunidades com pessoas, casas, obras, em cada país de presença no inteiro arco cronológico. Na base da demografia, da topografia, da distribuição das obras, às vezes com interessantes desfalques cronológicos, revelam-se alguns elementos diacrônicos e sincrônicos da atividade das filhas de Maria Auxiliadoras nos diferentes contextos geoculturais, principalmente através da educação entre os grupos populares e médios, com prevalência específica da componente feminina na idade da infância, da pré-adolescência e da adolescência, em boa parte do arco cronológico envolvido. Porque nas últimas décadas, em muitos países, a educação não é mais separada entre homens e mulheres, mas não é igual em todo lugar. A partir dos dados numéricos, podemos entrever hipóteses e percursos de pesquisa em diferentes áreas, à luz da historiografia atual, que interage com muitas outras áreas disciplinares. A existência de um instituto religioso, sabe-se, não depende dos edifícios ou dos documentos escritos, quanto antes das pessoas que o fundam. Em razão disto, a eloquente mapeação quantitativa concretiza-se nos perfis de algumas filhas de Maria Auxiliadora criativas, intérpretes do sistema preventivo. É uma abordagem modesta à microhistória, ligada à influência de algumas figuras no território de ação, nem sempre coincidente com o território de origem, porque há muitas missionárias. E isto implica uma multiplicidade de aspectos a serem explorados no âmbito religioso e eclesial, mas também pedagógico, antropológico e cultural. Cada uma dessas religiosas manifesta um rosto concreto que deixou rastros no Instituto, na igreja local, na sociedade. Claro, a parcialidade da sondagem é, obviamente, inevitável.
as coisas das quais poderia falar são muitas, mas é uma sondagem. O critério da escolha foi aquele de assinalar figuras significativas e, às vezes, inovadoras em diferentes tipos de obras, períodos e contextos geográficos. Na apresentação dos perfis, algumas autoras estão aqui presentes na sala, não se desejou o corte geográfico, quando antes a especificidade encarnar algum aspecto do sistema preventivo entre dificuldade e oportunidade. Identificaram-se figuras pouco conhecidas fora do próprio ambiente. Foram excluídas as filhas de Maria Auxiliadora, objeto de processos de beatificação, com exceção da Beata Maria Romero, assim como excluímos as superioras gerais, porque já conhecemos a biografia, com a intenção de colher o carisma na cotidianidade, no dinamismo das exigências educativas e das escolhas exigidas às missionárias, autoridades intermédias em situações difíceis ou como pioneiras. Obviamente, só colocando estas poucas fichas em todo o mosaico, com suas luzes e suas sombras, pode-se colher a vida na sua complexidade. Como já dissemos, é impossível dar conta de tudo. Para além de poucos perfis que serão apresentados na Assembleia, a partir de amanhã estarão disponíveis no site breves vídeos de mais numerosas figuras de várias componentes geográficas e períodos. Agradecemos, portanto, aqui publicamente todas as que trabalharam para tirar da invisibilidade a própria atividade educativa. Para além da experiência, temos acesso também a uma reflexão sobre a educação amadurecida nas orientações do Instituto, nos processos de animação, como compromisso de reexpressar o sistema preventivo como critério pedagógico de ação, como estilo de vida, de relação, espiritualidade, modelo formativo para educadores e educadoras. Uma contribuição específica para a educação das mulheres oferecida do Aerópago das Ciências da Educação é devido à Faculdade Auxílio, através das publicações e congressos científicos, promoveram o aprofundamento de temas emergentes, o diálogo cultural, a recompreensão da epistemologia e metodologia da pesquisa, abrindo novas fronteiras. O entrelace de dados estatísticos gerais com alguns perfis e com a reflexão comunica na primeira sessão do Congresso a ideia que uma educação eficaz não pode ser improvisada e, tampouco, pode responder somente às urgências do momento, negligenciando escolhas de prioridade que nos qualificam publicamente nos tempos longos. O confronto com as raízes nos ajuda a compreender o passado, a mais, numa visão dinâmica do desenvolvimento institucional, nos leva a colocar perguntas ao passado a partir da autoridade, mas também a recolher no vivido inputs de reflexão e apelos, às vezes desconfortáveis, pela atualização da missão na Igreja e na sociedade. Exatamente este confronto motiva o reencontrar o estado de invenção, a novidade do carisma em status nascente, não só em Mornese, mas em cada país. Eu convido, mas também em cada país onde está inserida a presença das filhas de Maria Auxiliadora. Assim como os fundadores desenvolveram uma chave de leitura evangélica da própria realidade para responder de maneira específica e encarnar o carisma no concreto, assim, suas formas mentes encarnadas na missão é para nós um apelo a um discernimento no hoje, adotando categorias de compreensão na nossa sociedade e de consequentes decisões operativas. Depois de ter acolhido esta herança da primeira sessão, que envolve os 150 anos, a segunda sessão vai nos colocar a confronto com os desafios da educação de hoje. Esse é exatamente
O horizonte da segunda sessão, dirigida a assumir consciência crítica de alguns cenários e desafios transversais presentes no vivido contemporâneo. Entre os muitos desafios, nós escolhemos de nos confrontar exatamente com aquelas que têm uma forte incidência na mentalidade, nos comportamentos concretos de cada um e da coletividade, em particular sobre as jovens e sobre os educadores de hoje, nos processos de crescimento. É o grande desafio, o apelo que dá sobre o humanismo. O ambiente natural dos jovens interpelam os educadores para a coragem de estudar, para colher os germes e as sementes dos recursos contidos nos muitos desafios do humanismo já conhecido e para reconhecer a direção na qual mover-se para reinventar a educação, propondo, por sua vez, germes de humanização nas inovações culturais. O exame de cenários de desafio envolve dois níveis, os fatos e a reflexão. Sim, claro, com atenção a quem reflete, como reflete, com quais interesses e com quais visão da pessoa humana. A reflexão sobre o contexto a nível mundial é enriquecida pela ressonância de diversos contextos continentais. Serão 5, um para cada continente. Esta reflexão visa a uma espécie de mapeamento que faça emergir pontos de força, fraquezas, ameaças e oportunidades que envolvem a educação. Isto por quê? Por que este olhar tão global? Não porque podemos investigar em profundidade tudo, mas porque desejamos que, de fato, cada comunidade possa sentir-se em casa neste convento, porque, nesse congresso, porque é um congresso de um instituto que cresceu em 150 anos de vida. Claro, muitas são as visões do humano e ainda mais a maneira de se perceber das novas gerações. Daqui a imagem do poliedro. No poliedro das antropologias, dos grandes cenários, concentramos a atenção sobre o desafio antropológico, sobre a educação, sobre o educador. O interesse das facetas do poliedro das antropologias move a partir da pergunta do como estar no contexto global. Se muitas são as antropologias, nós, como nos colocamos com uma identidade educativa aberta, dinâmica, de maneira consciente e responsável, como educadoras. Mas, ainda mais radicalmente, como mulheres religiosas do século XXI, devemos nos perguntar qual visão antropológica nos garante um estar na responsabilidade, na liberdade, na criatividade de projetos, num processo de amadurecimento integral da identidade de jovens e educadores e educadoras em relação com os outros. As reflexões a nível antropológico, social e econômico são muito ligadas com a educação e levantam perguntas ásperas sobre qual formação contínua devemos garantir para permanecer à altura das exigências juvenis, oferecer orientação de percursos realmente eficazes para preparar a vida. O objetivo é encontrar-nos de novo no poliedro de maneira crítica e propositiva. Por isso, nos entrega para a terceira sessão, percursos e perspectivas para o futuro da educação à luz do sistema preventivo. Estamos chegando no fim, terceira sessão. A novidade do nosso tempo não permite um olhar repetitivo. Nós percebemos bem nesses últimos anos, mas apanha da experiência a paixão criativa. O confronto com o vivido estimula para olhar à frente em colaboração com quanto tem no coração o futuro das pessoas, dos jovens e da casa comum. Portanto, o objetivo da terceira sessão é adquirir consciência
de como são entendidos e vividos hoje alguns núcleos do sistema preventivo pelas Filhas de Maria Auxiliatrizes e pelos leigos que compartilham a missão nas comunidades educantes em diferentes países e refletir juntos sobre a contribuição educativa e formativa específica que o Instituto é chamado a dar hoje na sociedade. Uma pesquisa alimentada por experiências internacionais e pela reflexão em focus groups, suscitou um diálogo amplo e interessante que tem a ver com a enculturação mais ou menos realizada do único espírito e estilo educativo. A terceira sessão do Congresso vai se confrontar, de fato, com a propositividade devida aos jovens, perguntando-se qual educação salesiana para qual pessoa, em qual sociedade, e demorando-se sobre alguns aspectos. A apresentação de alguns resultados da pesquisa sobre a experiência do sistema preventivo atualmente vivido entre as Filhas de Maria Auxiliadora, realizada por uma equipe internacional, será integrada por um laboratório em presença e online. No desafio de uma leitura transversal que implica a mediação de diferentes línguas, também as expressões que costumamos utilizar na gíria salesiana, pensamos como assistência, amorosidade, espírito de família, devem ser como que recodificadas no sentido e no conteúdo e recolocadas semanticamente nas linguagens mediadas pela comunicação, pelos sócios, pelas pertinências culturais. Trata-se de identificar significado e percursos educativos comuns, respeitando a pluralidade poliédrica. A reflexão continuará com uma mesa redonda, desafios e recursos para refundar a presença educativa salesiana hoje. A mudança antropológica atual leva a uma renovada busca dos fundamentos do educar, a uma nova reflexão sobre o significado na presença educativa e sobre as diferentes formas e modalidades que assume na era digital. A necessidade de comunicação e de relação que caracteriza a nossa época expressa, de um lado, a necessidade de encontro, de escuta e de diálogo, enquanto, do outro, evidencia a falta desses elementos. É preciso reconhecer, de fato, que algumas entre as maiores dificuldades que se verificam nos processos educativos procedem de um mal-estar relacional que investe o mundo juvenil, mas, mais ainda, aquele dos adultos. A reflexão, com várias vozes, vai examinar esta problemática, colocando em diálogo o patrimônio pedagógico preventivo de Dom Bosco com a complexa realidade moderna, cheia de desafios, mas também de novas chances. Como reinterpretar a assistência à presença? Coração do método salesiano, diante das categorias que descrevem a tarefa e o papel do educador, hoje, a quais chaves interpretativas referir-se para repensar a assimetria da relação educativa, restituir espessura e validez pedagógica? Como promover e recuperar, dentro da relação, um verdadeiro protagonismo juvenil para construir relações livres e liberatórias e autenticamente personalizantes? Como valorizar a pluralidade das presenças que vivem no território e colocar-se em diálogo construtivo para sensibilizar, orientar e solicitar a atenção de todas as forças sociais e também políticas, talvez, sobre as problemáticas educativas e sobre a promoção de uma cultura a suporte da vida? Estas as principais perguntas que irão atravessar a reflexão, mantendo-se no fundo da visão do humanismo cristão, do sistema preventivo, que, em sintonia com a ecologia integral do Papa Francisco, coloca como fundamento de cada autêntico processo de humanização a relação a todos os níveis com Deus, com os outros, com si mesmos, com o mundo. Desta reflexão sobre a presença educativa entendida de maneira específica salesiana, o aprofundamento e o confronto
confronto, ampliam-se nos recursos das mulheres para a educação preventiva. E esses recursos serão apresentados a duas vozes. No entrelace de tematização e prática, iremos indicar, enfim, entre temas e práticas serão indicadas algumas experiências atuais como boas práticas de caráter internacional, promovidas pelas Filhas de Maria Auxiliadora. Neste caso, também a participação nos diversos países foi muito ampla, assim, todo o material será disponível online, visto que não bastará o tempo do Congresso para ver tudo juntas. No final do percurso, depois de uma tarde cultural na cidade de Roma, nós merecemos, e dos arredores, e chegaremos a linhas conclusivas do Congresso e as perspectivas rumo ao futuro. Uma última palavra sobre as modalidades das metodologias. O Congresso será realizado, como já vimos, em presença online, para atingir todos os continentes em streaming ou com as gravações vídeos, favorecendo o desenvolvimento de uma cultura salesiana compartilhada que é patrimônio de todos, não só da família salesiana. Graças aos meios disponíveis, participam numerosas educadoras FMA e Filhas de Maria Auxiliadoras e comunidades educantes, expoentes dos institutos de estudos superiores, membros da família salesiana, educadores religiosos e leigos, cristãos e não cristãos, jovens, expoentes de organismos e instituições internacionais, interessados na educação, estudiosos de ciências da educação. Hoje, eram mais de 400 online de toda parte do mundo. Agradecemos, em particular, todos quantos colaboraram na preparação do Congresso dos muitos países do mundo e aqueles que agora enfrentam sacrifícios de fusos horários, porque alguns têm horários terríveis, em alguns países já é plena noite, na América é meio-dia. Então, os que enfrentam esses sacrifícios de fusos horários para participar a este amplo convenir em volta ao apaixonante e exigente tema educativo. Também de longe haverá a possibilidade de intervir com perguntas nos momentos de debate através da chat. Será, de alguma forma, monitorizado para dar a possibilidade de intervir no diálogo, quer na sala, como também de longe. Olhando o programa, vocês notarão que nós realmente desejamos manter tempos de diálogo. Então, não encher o Congresso só de relatórios, exatamente para dar espaço a este diálogo que nos permitirá de reapropriar-nos de uma tarefa, de uma missão que é muito bela, mas que é também muito difícil hoje. Então, hoje nós comprometemos todos juntos a acompanhar pontualmente os horários, porque, como eu disse, vou repetir, se no momento indicado nós conseguimos começar, é um respeito também para não só para os presentes, mas que estão online, e também por respeito aos tradutores e os técnicos, que já agradecemos pela assistência. Agora, o canteiro de trabalho está aberto para contribuir em rede ao atingimento de objetivos comuns e a todos quantos têm no coração a renovação da sociedade, promovem a paz, operando no cotidiano e acreditam que a educação seja a chave desta renovação. Portanto, bom trabalho e obrigado a todos por ter decidido de estar aqui. Bom trabalho. Justamente me lembram que haverá 2 noites muito bonitas, em que será muito viva também a participação juvenil. A primeira manhã, em colaboração com o Dicastério do Desenvolvimento Humano, será noite Laudato Si, hospedada na Aula Magna da Pontifícia Aula Salesiana, e além de streaming, às 21 horas. E no dia 28, exatamente dentro da terceira sessão, aquela que olha adiante, teremos uma noite
festa juvenil internacional diferente, em que nós acolheremos a voz de tantos jovens do mundo. Então, realmente, este dom de festa juvenil não podia faltar no convênio salesiano. Obrigada.